Trazendo agora a notícia aqui no 3 em 1, na Câmara dos Deputados, a bancada de segurança, ou a bancada conhecida como bancada da bala, apresentou 4 projetos contra o uso das câmeras em uniformes policiais. Eu quero conversar aqui com o Bruno Pinheiro, que vai trazer informações pra gente agora. Vamos organizar essa casa aqui, né, Bruno Pinheiro? Porque o negócio estava muito fanfarrão aqui nesse 3 em 1. E agora que você está com energia de sobra, né? Porque até há pouco o Bruno estava dando braçadas na piscina, postando fotos de close, sem camisa, rosto molhado, touca de natação. E agora ele já está disponível e preparado para falar conosco aqui no 3 em 1, não é mesmo, seu Bruno Pinheiro? Respeite o histórico de atleta de um singelo repórter, viu, Evandro Cini? Bem-vindo. Boa tarde a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Isso repercute muito, divide opiniões no Congresso Nacional, porque esse esquema de uma filmagem que seja 24 horas, quando esse homem da Polícia Militar inicia a sua atividade, o seu plantão, esse equipamento seja ligado imediatamente. Em diversas situações, é justamente essa a resolução, o entendimento e essa recomendação do Ministério da Justiça, agora também com o ministro Ricardo Lewandowski. Só que isso é uma discussão antiga, lá ainda da mesma gestão do ministro Flávio Dino. Acontece que em São Paulo, o governador coloca em discussão, então, até repetindo, dizendo que vai aceitar que esse material, que esse equipamento será utilizado, mas que o policial, ele vai ligar e vai desligar quando ele achar necessário. E justamente isso é a tentativa do Congresso Nacional, pelo menos de nomes ali da Câmara dos Deputados, da bancada da Comissão de Segurança, esse entendimento que existe uma interferência do governo nos estados. Conversei com alguns nomes hoje, agora há pouco, na verdade, com o deputado Alberto Fraga, inclusive, que me disse que é necessário o Congresso resolver isso e não vir uma interferência do governo federal sobre os estados, que isso acaba não sendo certo, acaba sendo injusto. Então, o que se espera é que haja, então, essa resolução, esse entendimento colocado em votação no Congresso Nacional, que visa restringir uma segurança até que, de fato, o Congresso Nacional chega ao entendimento, a um projeto de lei, aí sim, colocado em votação e ser seguido essa regra, e não ser seguido uma regra do governo federal dentro do Estado. Só que isso também há um entendimento que não será uma tarefa fácil, uma que estamos em um ano eleitoral. Então, essa velocidade de assuntos do Congresso começam a diminuir nos próximos dias. O expediente começa a ficar muito menor, na verdade. E outra, que esse assunto só é de interesse de quem é da Comissão de Segurança. Eu ouvi que se for conversar ou se for para colocar em discussão com outros parlamentares, alguns nem vão saber o que é isso. Ou seja, que somente integrantes da Comissão de Segurança estão interessados nessa discussão, o que é insuficiente. É necessário ganhar um outro apoio para ficar robusto essa ideia dentro do Congresso Nacional. O que vai acontecer nas próximas semanas? Reunião de líderes, que é quando os líderes se encontram, colocam sobre esta mesa para tentar sentir a temperatura, a régua, na verdade, se tem uma força ou não. Logo na sequência, esses líderes replicam para os seus aliados essa informação para tentar sentir o número de votos. Mas ainda assim, é algo que eles já têm a certeza que esse ano será difícil colocar em discussão. Então já foi apresentado de fato, mas a votação não deve acontecer nos próximos dias. Enquanto isso, aguardar essa explicação do governo do estado de São Paulo para a Suprema Corte sobre essa ideia de usar ali, ficar de responsabilidade do agente da Polícia Militar quando ligar ou não. Mas lá na bancada de segurança, eles alegam que isso é injusto, que é uma invasão, porque essa câmera ficaria ligada na hora de fazer uma refeição, ou seja, em qualquer situação que ele tivesse, uma conversa, algo que seja íntimo ali da intimidade daquele homem ou da mulher da Polícia Militar, estaria essa imagem 24 horas. Agora, onde esse material será armazenado e por quanto tempo? São informações que ainda não foram divulgadas e essa estrutura, o Estado não teria essa estrutura onde armazenar essa quantidade de imagens de 24 horas de uma rotina da Polícia Militar. Evandro.
Bruno Pinheiro, eu vou pedir que você permaneça conosco aqui nesse comecinho de 3 em 1, que já eu quero te fazer mais perguntas sobre a reação de outras bancadas e de que maneira também que quem faz parte da situação, né, os aliados do governo, estão tentando minimizar os impactos sobre esse tema das câmeras de segurança depois das diretrizes que foram passadas pelo Ministério da Justiça. Fica aí, mas eu quero fazer um rodízio com os nossos comentaristas também. De que maneira que você compreende essas ações que começam a ser tomadas pela bancada de segurança diante da polêmica envolvendo as câmeras, hein, Gustavo Segré? Evandro, eu acho que tem lógica, não me parece que seja aplicável nenhuma modificação legal, sobretudo porque a sugestão, educadamente, do Ministério da Justiça para os estados, dizendo eu libero dinheiro se você faz o que eu te falo, provém de uma pessoa que já participou do Supremo Tribunal Federal. Então, estou imaginando, eu consigo ir às vezes para o futuro e voltar. Vai ter uma lei, a lei vai determinar quais são as condições de uso dessa câmera. Concordo que não tem nenhuma justificativa ter uma câmera quando o policial está almoçando, jantando, tendo uma refeição ou indo no banheiro. E depois vai ter o terceiro turno, né? O STF vai dizer se é constitucional, não é constitucional. Hoje a legislação foi migrando. É uma legislação sobre verificação. A verificação passou a ser do STF. E por último, eu adoraria ver se aqueles que estão recomendando o uso permanente das câmaras de segurança dos policiais, por exemplo, algum deputado, algum senador, ele toparia de ter uma câmera ele e estar 24 horas por dia, ou quando ele estiver, desde que acorda, ou desde que ele chega ao Congresso, até que ele vai com a camarinha ligada para que todo mundo saiba o que ele está falando. Eu quero ver. Ô Jackson, você acha que a bancada da segurança ou a bancada da bala acerta ou erra ao fazer esse movimento? Erra em fazer esse movimento, muito embora eles digam que estão fazendo esse movimento porque tem que existir uma lei para determinar isso e não ter a interferência do Ministério da Justiça nos estados. Então essa questão, para mim, parece pacífica. Os governadores é que são responsáveis pela polícia, que comandam a polícia. Eu, como disse ontem, eu defendo muito a presença dessas câmeras, sim, por uma razão conceitual. O policial ele tem autorização minha, sua e da sociedade para usar a força em nosso nome, chegando até o ponto de usar a força letal, até tirar a vida do indivíduo. Então, esse policial ele tem que prestar satisfações à sociedade sobre seus atos. Agora, o momento de ligar ou desligar a câmera, se deve ligar na hora do almoço, não deve ligar na hora do almoço, tem muito a ver com a investigação. Mas a parte final da matéria me chamou a atenção. A parte final diz o seguinte: o Estado não tem onde armazenar essas imagens todas geradas dos policiais. Volto à questão. A lei pode determinar o que quiser, mas o Estado brasileiro não tem como fazer essas leis serem cumpridas. No caso do uso da câmera, a mesma coisa. O que adianta essas imagens? Vão adiantar para a investigação? Não, porque o sistema de investigação do Estado brasileiro é extremamente falho. Agora, o Segredo levantou aí uma questão interessante. Podia botar a câmera no paletó dos deputados e senadores. Segredo, cai a República. Isso é verdade. E tem uma questão interessante também, né? Porque na diretriz que é feita pelo Ministério da Segurança Pública e da Justiça, a recomendação é de que as imagens sejam armazenadas por 90 dias. O governo do estado de São Paulo quer uma armazenagem por 30. Então, quer dizer, isso também é uma diferença muito grande em termos de espaço para que essas imagens fiquem à disposição das investigações e da maneira como elas seriam usadas e o prazo que as autoridades teriam para isso. Quero retomar minha conversa aqui com o Bruno Pinheiro. E, Bruno, como que outras bancadas e até mesmo os aliados do governo têm se manifestado em relação a essa proposta que já gera esse movimento da bancada da bala? Existe essa recusa, na verdade, né? E acabam fazendo uma ligação com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro também, sobre esses aliados. E aí, em relação sobre essa questão, acaba indo na mesma resistência sobre a saidinha. Aqueles que também achavam que era importante continuar com a saidinha, também colocam dizendo que é mais uma forma de oportunismo, né? De
de escolher quando ligar essa câmera ou não. Então, olhando rapidamente, já vem o apoio da bancada de segurança, que são esses integrantes, alguns nomes ali que também compõem essa bancada do agronegócio, da bancada ruralista, que é sobre a segurança jurídica, segurança diária, que também coloca em discussão sobre arma de fogo. Agora, de um outro lado, entra inclusive os direitos humanos. Então, partes e nomes do Ministério dos Direitos Humanos começam a nessa discussão, oferecendo resistência em não aceitar nenhum tipo de flexibilidade. Puxa vida, tivemos um problema ali com o áudio do Bruno. Bruno, a gente vai precisar interromper a transmissão contigo. Você retoma aí o teu equipamento e já já eu te chamo para que você possa concluir, então, as suas informações. Quero saber de você, Fábio Piperno, o que isso deve indicar dentro também da articulação do próprio governo com essas outras bancadas, a necessidade ou não de um diálogo maior para que essas recomendações sejam acatadas sem todo esse incêndio que elas vêm provocando? A gente vai falar disso mais tarde, sobre a reorganização que o governo procura fazer da sua base. Eu acho que esse é um dos temas que vão testar o êxito ou não desse trabalho de recomposição da base. Outra coisa, da mesma forma que a gente, na semana passada, criticou aqui uma ideia que surgiu aliás, não só na semana passada, mas até antes, de obrigar os estados a usarem as câmeras, era uma ideia autoritária, embora eu aprove o uso das câmeras, era uma ideia autoritária porque, entre outros fatores, enfim, os estados têm ou não disponibilidade orçamentária para isso. São os estados que vão resolver, que vão apontar se eles têm ou não dinheiro para adquirir e manter esses equipamentos. A lei, essa lei que começa a ser esboçada lá na Câmara, ela vai no mesmo caminho autoritário. Isso não é matéria para uma lei, né? Ou seja, você vai ser obrigado ou não a ter câmera, vai ser obrigado ou não a ficar com a câmera ligada o dia todo, vai ser obrigado ou não destinar recursos do fundo de segurança para quem usa ou deixa de usar as câmeras. Não é assim que se resolve. Agora, se o governo propõe, se o governo sugere que todas as unidades da federação tenham meios para armazenar essas imagens por 90 dias, aí também é justo que ele proporcione aos estados os recursos para isso. É interessante. Ô Bruno Pinheiro, pode concluir o que você estava dizendo aí para a gente jogar novamente aqui para o debate. É justamente assim, é quando quiser ligar e desligar, só que no caso a câmera, não o microfone, viu, Evandro? É para a gente entender, essas imagens ficariam então armazenadas e quem teria acesso? Justamente advogados de vítimas ou de quem está sendo acusado ou envolvido nessa investigação. Então, com esse reflexo de algumas situações que acabam colocando que houve uma violência, o uso da força policial de forma que não era uma necessidade, é justamente esse olhar do Ministério dos Direitos Humanos, que entra em campo com força, com toda a sua estrutura para tentar evitar que isso não aconteça, que não haja uma flexibilidade e que seja respeitado justamente essa resolução do entendimento do Ministério da Justiça. Então, é uma luta muito grande, porque vem realmente o apoio da bancada do agro ali, da bancada ruralista, da bancada de segurança e contra todo o Congresso e somente eles com esse apoio, né? E, além de vir contra o Congresso, tem também a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos que entra nessa luta também para tentar não dar essa liberdade de escolha para o governo de São Paulo. Então, reuniões vão acontecer na próxima semana com os líderes para tentar sentir a temperatura, se vão conseguir dificultar e esperar que o Congresso analise realmente e não o governo federal. Até nas últimas semanas, ouvia muito se falar sobre interferência do judiciário dentro do Congresso. Agora começam a falar de interferência do governo federal dentro do Congresso Nacional, que seria uma ideia, uma lei para o Congresso estruturar e não o governo federal. Evandro. Muito obrigado pelas informações. Bruno Pinheiro, ainda nessa edição nós vamos mostrar aqui a foto de Bruno Pinheiro depois do seu momento de natação. No final, não adianta você me pedir. Não adianta você vir me pedir. Eu acho que não tem a estrutura para armazenar essa é muito pesada a foto de Bruno Pinheiro, pelo amor de Deus.
Até mais, Bruno Pinheiro, bom trabalho. Chama a gente aqui no final dessa edição, então vocês verão Bruno Pinheiro em seu momento de esporte. Fala aí, Nelsinho Kobayashi, como que você vê essa temperatura que já está sendo, né, desfavorável ao governo? Não é nem avaliar a temperatura, ela já está presente e está alta pelo menos para um dos lados. Sim. Em relação a esses projetos apresentados no âmbito do Congresso Nacional, são várias camadas para a gente debater, né? Primeira coisa, em relação à possibilidade ou não do Congresso estabelecer um decreto legislativo, é sim possível, e na hierarquia das normas, um decreto legislativo estaria acima de uma portaria do Ministério da Justiça. Então, teoricamente, seria uma norma a superar a anterior, uma norma a estar valendo, derrubando a norma anterior naqueles pontos em que tivermos algum conflito normativo. Então, é possível. E nesse ponto ainda, qualquer decreto legislativo sempre será mais democrático do que uma portaria unilateral, assinada por uma só pessoa de cima para baixo. Então, se a gente está falando de autoritarismo aqui, talvez o ponto mais autoritário está naquele texto em que uma pessoa escreve, assina e tem-se como válido. É interessante esse seu ponto de vista, Nelsinho, porque se essa discussão tivesse acontecido no Congresso, provavelmente os governadores não esperneariam, né? Principalmente aqueles que divergem, porque aí é como se fosse, a casa que representa o povo, em sua maioria, ouviu todos os lados e determina que assim deve ser. Mesmo que o governador não concorde com aquilo, mas aí você tem aquele que é o garantidor da população brasileira, entre aspas, né? Talvez a discussão acontecesse de uma maneira diferente. Mas ainda nessa escala, Evandro, o decreto legislativo estaria acima de uma portaria, mas estaria abaixo da Constituição, que ainda dá poder ao governador. Sim. Então, assim, é claro que é uma iniciativa até política desses parlamentares que querem, de alguma maneira, apresentarem uma oposição ao que está fazendo o Ministério da Justiça e o governo federal, mas ainda assim um decreto legislativo não poderia obrigar os estados a seguirem essas novas normas. No máximo, esse decreto legislativo tem o poder de invalidar a portaria do Ministério da Justiça, por isso que é muito mais uma iniciativa de natureza política do que do ponto de vista de gerar uma lei que vá gerar efeitos e vá repercutir no âmbito dos estados. Ô Segré, você acredita que o governo tenha se concentrado no ponto errado desse plano de segurança pública? Porque ao ser muito cobrado para trazer uma solução, ele começa então a entrar no caminho de recomendações voltadas à segurança pública, que hoje é um dever dos estados. Mas o governo federal está sendo cobrado, principalmente depois daquela situação envolvendo os presídios. Ele poderia apresentar outros planos e não necessariamente mexer com a questão justamente das câmeras, começar por isso, que é um tema que acaba tomando conta do debate político hoje aqui no país? Evandro, eu acho que o governo está errando muita coisa. Na comunicação, muito mais ainda. Mas qual plano de segurança você se refere? Porque eu não vi plano nenhum, não tem plano. Não tem plano. Seria muito interessante, e me parece que muito mais aceitável pela população, que o ministro Lewandowski diga: esse aqui é o plano de segurança, esse é o plano de segurança que inclui as questões da Câmara, e é um item mais para discutir, para ver de que maneira implementar, não na imposição de dizer: ou você faz o que eu te digo ou não solto dinheiro. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava namorando uma menina e meu pai não gostava dela. Não gostava. Aí ele veio com a modalidade Lewandowski. Me chamou, fomos numa praça do bairro e falou: eu te pago R$100, se você não vê a tua namorada. Não vou citar o nome pelas dúvidas se ela assista algum dia, mas ela sabe. E eu falei para ele: pai, não vai adiantar, eu vou pegar o teu dinheiro e vou continuar vendo ela. 14 anos de idade. E isso por quê? Porque era uma imposição que eu achava injusto. Alguém me obrigar, mediante o pagamento de dinheiro, e sei que meu pai, Hugo, está assistindo, ele assiste sempre. Ele assiste. Essa imposição de colocar pela força do dinheiro uma questão que, de repente, eu não estava muito conforme com isso. Como é que é o nome do seu pai? Hugo. Seu Hugo, vem pra cá, roda a vinheta Casas de Família aí, chama o seu Hugo. Vamos botar uma cadeirinha aqui do lado e a gente faz a avaliação. Ele sabe que é verdade. E aí, abraço, seu Hugo. Abraço pro senhor. Obrigado pela companhia todos os dias. Ele manda e critica aí online. Ele manda as críticas online. Daqui a pouco aqui que a menina cobriu a oferta do seu. A mãe da menina falou: eu te pago 150. A menina falou: não precisa, eu pago mais. Eu pago mais. Não, mas eu não queria tirar o dinheiro do meu pai. Não queria tirar o dinheiro
dinheiro ao meu pai. Mas era a mesma coisa. Ou seja, ou você pega o dinheiro ou não te dou a possibilidade de fazer. Lewandowski está fazendo a mesma coisa. Então não me parece justo. Se tivesse um plano de segurança nacional, inclui nesse plano um item, câmeras. Ok, maravilha. Mas dá a sensação de que o governo manda uma coisa pela pressão popular, preciso mostrar alguma coisa em termos de segurança. E ele entra numa questão que interfere a Constituição, porque o governador é, por Constituição, a autoridade da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então não teria nenhum efeito. E ele sabe, o ministro Lewandowski, ou hoje ministro Lewandowski de Justiça, já foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele sabe dessa questão. Não consigo entender a lógica. Ô Jackson, de alguma forma isso expõe também como protagonista o estado de São Paulo, né? Que é o principal onde o uso de câmeras foi implementado, de alguma forma é criticado pelos autores aqui da segurança pública no estado, tanto o secretário como também o governador, que embora tenham já dito que vão renovar o contrato e ampliar o uso de câmeras, têm as suas próprias diretrizes que divergem desse plano que foi recomendado pelo Ministério da Segurança Pública e da Justiça. E isso, de alguma forma, fortalece Tarcísio de Freitas nesse diálogo ou nesse debate? Fortalece, e eu digo a você o seguinte, eu fico aqui meio penalizado com a gente aqui no Rio. O Rio perde de novo para São Paulo iniciativas que são importantes, mais importantes para o Rio do que para São Paulo. Se bem que o Tarcísio não nasceu em São Paulo, mas ele está aí. Isso é o primeiro passo importante. Então, a segunda questão que o segredo estava falando, de uma política nacional de segurança pública, o Lula está aí pela terceira vez. Na primeira vez ele teve a ajuda do Luiz Eduardo Soares, que é do Rio de Janeiro. Chegou a Brasília para montar um plano de segurança pública onde a segurança pública nacional seria de responsabilidade do governo federal. O Lula expulsou isso. A ideia do Lula é o seguinte, eu não vou me meter na esfera dos governadores, porque isso não é problema meu. Eu não quero me meter nisso, que isso só traz desgraça para mim, só traz confusão para mim. Aqui no Rio, a gente tem um problema muito sério, já falei isso em outros programas, que é a questão da presença das armas e das drogas nas comunidades, né? E até o Biperno lembrou que não é só nas comunidades. A questão é, o que o governo federal faz para resolver esse problema do ingresso dessas armas e das drogas no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro? Nada, não tem plano de segurança para isso. Essa questão das câmeras, que é bem-vinda, sem sombra de dúvida, o governo federal está querendo chamar para si uma iniciativa para dizer que participa desse processo. Tarcísio saiu na frente, Segundo, o governo federal não tem a menor capacidade de gestão nessa área. Não conhece esse assunto e não quer conhecer. Aí cria um Ministério da Justiça e Segurança Pública. Erro de todo, até do próprio Jair Bolsonaro. Como se Justiça e Segurança Pública caminhassem juntos. Tá certo? Então o governo federal não se mete nisso. O governo federal fica dando esses paliativos para dizer que está participando do processo. E também na chantagem, né? Dizendo o seguinte, só te dou o dinheiro se você agir dessa maneira, como se o dinheiro fosse dele. E eu volto a lembrar que governo federal, governo estadual e governo municipal não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o cidadão. Ele entrega o dinheiro e a única coisa que ele precisa efetivamente do Estado é que o Estado lhe garanta segurança pública. E não garante de forma nenhuma. Toma uma grana enorme da gente e não garante. Agora, Tarcísio saiu na frente, o Rio de Janeiro ficou atrás e continua muito atrás nesse processo. Fala, Piperno. Não, veja, eu acho que, primeiro, o Estado de São Paulo, quando começou a discutir esse tema, o Estado de São Paulo foi muito mal. E houve uma correção de rota, porque o Estado de São Paulo era refratário ao uso das câmeras. Demorou para que tanto o governador quanto o secretário de segurança acabassem mudando de ideia e eles fizeram uma correção. Agora eles foram para o caminho correto. Tem que usar. Agora, o governo federal, veja, não é algo imposto. Ninguém está obrigando o Estado algum a usar, repito, porque há uma questão também de disponibilidade orçamentária. O que o governo federal está dizendo é o seguinte, bom, eu te ajudo com o recurso do fundo, desde que esse equipamento seja de fato utilizado, entre outras regras. Eu acho que algumas regras elas têm que ser flexibilizadas, elas não podem ser tão
enfim, draconianas assim. E mais, eu acho, como eu disse na fala anterior, que se o governo quer obrigar o armazenamento de imagens por 90 dias, ele também tem que proporcionar meios correspondentes a isso. Agora, de resto, eu acho que eu vou concordar com o Jackson no sentido de que os governos federais até hoje, eles não conseguiram, por exemplo, inibir a entrada de armas. Então, a gente discute um detalhe importante, na minha avaliação, importantíssimo, aliás, que é a utilização das câmeras e tal, mas é claro que com ou sem elas o crime vai continuar sendo municiado porque essas armas entram. Você pode argumentar que não há contingentes para inibir isso, não há tantos recursos assim, mas eu acho que principalmente para a questão de vigilância de fronteiras, mais recursos humanos das Forças Armadas poderiam ser mobilizados para isso. Assim, todo mundo vem do Paraguai e Bolívia para cá a pé, do jeito que bem entende. Lá no norte do país é a mesma coisa, entre Colômbia e Amazonas. Então, essas fronteiras, elas são muito porosas. Aí a gente discute e perde muito tempo e recursos discutindo o detalhe das câmeras, que é, na verdade, algo afeito aí à ponta final do problema de segurança. Bem apontado.